direta e o uso da vírgula na ordem indireta. Opte pelo uso da ordem direta, não quer dizer que você vai ter de utilizar ordem direta no texto inteiro, não tem nada a ver. Se você sabe fazer uso da vírgula, pode usar a ordem indireta sem o menor problema. O que eu não indico é assim, é o cara ficar utilizando muito ordem indireta em um mesmo período. Aí o cara vai intercalando, coloca ordem indireta, coloca um aposto, aí fica entre vírgulas, aí vem a ordem indireta, coloca entre vírgulas, aí vem mais um adjunto, deslocado entre vírgulas, aí você fica retardando a leitura toda hora. Então, o que na verdade eu não indico é você utilizar em um mesmo período, por exemplo, no mesmo período entre um ponto final e um outro ponto final, você ficar utilizando muita ordem indireta, porque aí você cansa o leitor e você atrasa a informação. Você vai atrasando, vai fazendo vírgula, vai fazendo vírgula, vai fazendo vírgula, vai atrasando a informação. Professor, então isso aqui vai facilitar a vida do cara? Claro, uma leitura mais rápida, mais objetiva, mais direta, vai fazer com que o examinador entenda o seu texto de modo mais objetivo, mais claro, mais preciso. Por fim, é importante que você aborde os tópicos na ordem proposta no enunciado e cada um em um parágrafo diferente. Dixon, mas isso aqui é obrigatório? Não, isso aqui não é obrigatório. Nada disso é obrigatório. Você tem que fazer assim e ponto, para sempre. Mas é muito indicado que você faça isso. Quando você adota esse tipo de estrutura, você facilita muito a vida do examinador. Quem está falando aqui é o examinador que corrige muita redação praticamente todos os dias. É raro um dia que eu não corrijo uma redação. Isso é muito raro de acontecer hoje em dia. E eu já corrijo há muitos anos. De modo que, quando a redação ela não vem nesse tipo de estrutura, uma redação que dificulta demais a minha vida. Além disso, a gente sempre comenta isso, né? Quando eu estou com os corretores que trabalham para mim, eu estou treinando corretores ou corretores de bancas, a gente sempre comenta isso. Vocês, alunos, comentam, pô, você viu aquela prova, como foi difícil? Você viu, fulano ficou com 115 naquela prova? Você viu a redação discursiva? Nós, corretores, nós comentamos e, rapaz, você viu aquela leva de redações que a gente recebeu? Como estava difícil corrigir? Você viu a quantidade de erros? Você viu que boa parte dos alunos não tratou aquilo que foi solicitado? Então, é uma coisa comum entre os corretores de concurso público. De maneira que quando você faz isso aqui, você facilita sobremaneira a nossa correção. Admitindo aqui o Breno, vamos lá. Dixon, entendi o que você falou. Porém, coloque em prática aí para eu ver. Olha só. Vamos a uma questão mais prática aqui. Supondo que nós tenhamos dois textos aqui. Nossa, horrível fazer uma linha reta com isso aqui. Temos aqui o seguinte, ó. Supondo que nós tenhamos aqui uma prova com 5 parágrafos. Eu tenho uma redação aqui que foi elaborada. Com 5 parágrafos. Eu tenho aqui o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, por fim, o quinto parágrafo. Mas eu disse a você também que você pode construir um texto com 4 parágrafos. Perceba o seguinte, esse ficou horrível. Perceba o seguinte, neste aqui, com 4 parágrafos, que é o mais indicado para uma prova do CESP, nós poderíamos ter o seguinte, introdução. Eu vou ter uma introdução aqui no primeiro parágrafo e o restante é desenvolvimento. Neste cara aqui, eu vou ter desenvolvimento, introdução e um de conclusão. Por exemplo, Dixon, mas você falou que a gente não vai fazer conclusão. Isso.
Essa conclusão aqui eu estou colocando para as outras bancas. Aqui eu tenho introdução e aqui eu tenho desenvolvimento. Neste texto com 4 parágrafos, eu tenho aqui tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Abordados exatamente na ordem que eles foram propostos. Já neste outro texto, eu poderia ter tópico 1, tópico 2, tópico 3 aqui, e aqui um parágrafo de conclusão. Nesse sentido, aqui eu teria um texto para demais bancas. E aqui um texto para o CESP. Em regra, as provas do CESP vão apresentar 3 tópicos para você abordar. O mais indicado é que você faça exatamente isso aqui. Para as demais bancas, o indicado é que você faça uma prova com 4 ou com 5 parágrafos. Daí, pode ser facultativo. Você não vai precisar ter 3 parágrafos no desenvolvimento. Você pode ter só 2 para as demais bancas. Você pode ter só 2. Mas introdução e conclusão são obrigatórios. E o desenvolvimento com pelo menos 2 parágrafos. Quanto ao CESP, o que é obrigatório é você abordar todos os tópicos. A preferência é que você aborde os tópicos na ordem que eles foram dados e cada um parágrafo diferente. Daí, em razão do que a gente acabou de ver, vamos supor que você tivesse o seguinte, você fosse fazer essa prova aqui do CESP. Lembra que eu falei que as introduções devem ter no máximo 5 linhas? Então vamos supor que você fez uma introdução aqui com 5 linhas. Sobram 25 linhas para você desenvolver o seu texto. Legal. Se sobram 25 linhas, a gente vai ter essa média aqui. 8, 8 e 8. Ah, pode ficar com 9? Pode. Olha só, 8 e 8, 16. 16 e 9, 25, com 5, 30 linhas. Seu texto não precisa ter 30 linhas. Ele pode ter 25, 26, 27, 28 e 29. Mas é muito importante que você dedique muitas linhas para o desenvolvimento. Você vai perceber que aqui, no nosso caso, nós privilegiamos o desenvolvimento. Muitas linhas. Muitas linhas para o desenvolvimento. Nós privilegiamos o desenvolvimento. Garantimos muita informação. Ah, pode ser que eu fizesse uma introdução com 4 linhas? Pode. Pode ser. E aí sobrariam mais linhas. Isso aqui é mais ou menos. Não precisa ser exatamente desse jeito. Isso aqui é só um exemplo, pessoal. Eu costumo até apresentar parágrafos com 9 linhas quando dá, porque é uma forma da gente trazer mais argumentos ao texto. Você tem mais espaço ali de argumentação, mais possibilidade de tirar uma nota melhor. Portanto, eu penso que você deve apresentar introduções bem pequenas, com 4 linhas. Vocês fizeram as introduções que nós combinamos na aula passada? Eu pedi para vocês treinarem. Vocês treinaram? Sim ou não? Rosa já fez assim. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Treinaram? Sim. Rosana, Flávia, legal. Foi mais fácil fazer a introdução para quem treinou? Cindy falou que sim. Foi mais fácil? Cauê está falando que sim. Samantha, Nayara, legal. Ótimo. Alanda, bacana. Dani está falando que sim, também. Ótimo. Se foi mais fácil fazer, legal. A gente ainda vai voltar à introdução, ainda vou apresentar aqui o modelo, mais um texto pronto, com um parágrafo de introdução também. Mas você viu que é bem fácil. Eu fiz uma rapidinho na semana passada, na sexta-feira passada, e você observou que nós temos diferentes modelos. Você tem de treinar e gastar no máximo 5 minutos para fazer a introdução. O resto é desenvolvimento. Isso aqui seria um exemplo de uma redação com 5 parágrafos, como você está vendo aqui. No caso das demais bancas, é interessante que você faça desse jeito. Dixon, se eu fizer uma prova com 5 parágrafos, eu vou ter de apresentar uma introdução com quantos? Com 4, pessoal.
Não dá para apresentar introduções muito grandes aqui, quando você tem uma prova com 5 parágrafos. Legal. E aí nós vamos ter 26 linhas, vão sobrar 26 linhas.